de pensar, dá-lhes a mensagem de amor sem paz. Com Deus o contato deve tu guardar, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, vindo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver, guarda o contato com sublime ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, e tu em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, e tu em contato com teu Salvador. Tem uma irmã Terezinha. Ao 26, então. Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens julgadas de lírio são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de beulau, e das harpas a doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levem à morte. Ser constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel ovelha. Se é glorioso pensar nas
grandeza, o prazer em que acordem aqui. Qual será desfrutar das riquezas que espera os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar esta gloriosa lei. Não almeja viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Bom, agora fica de pecar. Então, isso bastante. Se fosse a revista, será muita valia, amém? Fundamento, tá? É o capítulo 14, apenas o verso 8, diz assim: portanto, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Ezequiel capítulo 14, versículo 8. Os irmãos repetem, por favor. A partir do versículo 4 de Ezequiel capítulo 14. Assim, portanto, fala com eles, dize-lhes, assim, por Deus, qualquer homem, casa de Israel, que levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço de sua maldade diante de sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, do ele, e responderei, conforme a multidão dos seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações.
todos o 8. Porei o meu rosto contra tal homem, e o assolarei para que sirva de sinal e provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus, em o nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos e te bendizemos, aleluia, por tua palavra. E assim, Senhor, te pedimos que venha a ser por cada um de nós, que venha, Senhor, nos ajudar e que teu Espírito Santo venha, Senhor, nos dar entendimento daquilo que o Senhor tem falado conosco. Em nome de Jesus, abençoe a cada um nesta noite. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? É uma lição de muita importância, essa lição sobre a questão da idolatria. E assim, para nós crentes, muitas vezes tem se firmado a ideia de que no meio do povo de Deus não tem idolatria. Mas nós vamos há de convir que existem algumas posturas que podemos caracterizar como uma espécie de idolatria. Podemos caracterizar algumas posturas como pessoas que ainda levam sobre até mesmo sua cultura, né? Quem aqui é nordestino? Ixi, nordestino tem crendice que só, né? Né, irmão Cícero? É desse jeito. Então a gente vê que algumas coisas a gente leva no nosso subconsciente, né? Nem temos a intenção, mas carregamos em nós tais crendices que acaba acarretando e, é claro, abrindo portas para a idolatria, né? Eu vou pedir para o meu bem ler a introdução, por favor, meu bem. Por favor, irmão Cícero. Estamos aqui, meu bem. Hein? Então, nós vemos aí que o professor, ele vai dizer, abordar, na verdade, como ele fala, né, a questão do pecado, não vindo apenas do prazer, não vindo apenas do satisfazer aquilo que você quer no seu corpo, mas agora vem de uma questão espiritual. Você vai acabar trazendo para você uma porta para que espiritualmente você venha impedir de ser abençoado por Deus. Por quê? Você coloca tais crendices acima de Deus, né? Como diz o nosso texto no versículo de número 4 de Ezequiel, diz assim: qualquer homem da casa de Israel que levantar o seu ídolo, né? Ezequiel capítulo 4, qualquer homem de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser tropeço de sua maldade diante de sua face, e vier o profeta ao Senhor. Então, qualquer que colocar a sua crendice, a sua religiosidade acima de Deus, com certeza vai estar aí afrontando ao Senhor. Ah, pastor, mas eu posso ter uma crendicezinha assim e não colocar diante de Deus. Mas só que essa crendice pequena, ela pode ser uma porta aberta para uma crendice maior, né? E acaba você passando a ter uma postura literal de idólatra, tá ok? E a questão da idolatria é um perigo muito complicado. Vamos ver um pouquinho para frente por quê, tá ok? Tópico 1. As crendices e o pecado da idolatria.
Alguém pode ler para mim, por favor? Com Lucas? As crendices e o pecado da idolatria. 1.1. Vamos ler Provérbios 14, 15, para os irmãos entenderem como é que é essa questão dessa ingenuidade. Provérbios 14, 15, Salomão diz assim: dos meus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará. 14, 15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. A pessoa em que Salomão ele aponta como simples é a pessoa ingênua, que ela não tem maldade, não tem malícia, com nenhum tipo de aspecto que possa ser fraudulento, que possa ser de engano, né? Que possa ser entendido como algo que possa atrapalhá-lo, né? Ele vai crer e vai de encontro àquilo que a pessoa profere. E vemos que a palavra crença, ela, como diz aqui o professor, tem vários significados. Ela abrange muitos aspectos, como por exemplo, a confiança, fé, acreditar, crer, crédito, fábula, lenda. Tudo isso aborda crer. Tudo isso aborda a palavra crença, né? Porque são sinonímias que tratam do aspecto da pessoa dar valor a algo, né? E quando você crê, quando você acredita, quando você dá valor, quando você coloca a sua esperança em alguma coisa, você vai estar depositando a sua confiança, você vai estar depositando a sua esperança em fábulas, em lendas, né? Quantas vezes a minha mãe falava assim, era pequeno, olha, se você cair o dentinho, você faz o quê? Coloca debaixo do travesseiro, joga em cima do telhado, ratinho, ratão, toma o teu dente podre e me dá meu são. Não é assim que se dizia? São crendices, são fábulas, que, coisa tão inocente, mas quem é o ratinho e ratão? Né? Quem é a fada do dente? Quem é? Quem é Papai Noel? Quem? Enfim, são fábulas e crendices que vai abrindo brechas para o quê? Para você se desviar de Deus. Para você se desviar do original, que é o Senhor. Tá? Então, tudo isso abrange a questão do crer. Né? Tópico 1.2. As crendices não têm respaldo bíblico e eclesiástico. Por favor, meu bem, lê para mim, por favor.
E aí, irmãos, aí complica, hein? Aí complica. Então vamos ver aí que a crendice está ligado à religiosidade. A partir de uma crença, se deriva para uma crendice. Né? A gente fica abismado quando vemos aí alguns nomes de igreja que olhamos assim, meu Deus, onde é que esse cara tirou o nome da igreja? O Cuspe Santo de Jesus. Olha só, irmãos, que ponto chegamos. A igreja falando de tal, Deus sabe trabalhar. É claro que Deus sabe trabalhar, irmão. Deus conhece o negócio, tem que fazer a portinha dele, né? Ele pega a crença dele, transforma numa crendice e abre a porta para uma religiosidade. Aí é o perigo, né? De termos aí assim, quem sabe uns resquícios, né, de crendice. Aí, como diz aqui o professor, aí abre as portas, né, para as benzedeiras, né, curandeiros, bruxos, cartomantes, necromantes, videntes, feiticeiros e até pessoas rebeladas que se entristecem por alguma maneira na igreja, em vez de resolver suas questões, não. Parte para outra, abre ali a sua igreja, abre o seu templo, a sua comunidade e vai viver do jeito que ele quer, né? Mas tudo isso por conta de sua crendice, como diz um certo pastor, o meu santo não bateu com o santo dele, então vou fazer com um santo diferente, né? Então, deixa para lá esse negócio, né? Então é uma situação muito complicada e não tem respaldo bíblico, né? E são pessoas que, assim, são autônomas, pessoas que não estão sob liderança, pessoas que não sabem respeitar, pessoas que não sabem conversar, pessoas que não estão sujeitas a ninguém, e aí automaticamente elas estão dentro daqueles grupos de pessoas que se intitulam autossuficientes, a tal ponto de abrirem a sua própria religião, de abrirem a sua própria porta do céu, né? E dizer assim, não, é eu e Deus e acabou. Cristo é a parte. É dessa maneira que acontece, tá? Tópico 1.3. Saul e a feiticeira de Endor. Alguém mais pode ler para mim, por favor? Irmã Iraildes. Está sem óculos, né, irmã? Esse negócio de juventude, que não usa óculos, não é fácil. Irmã Tereza, a senhora consegue ler, irmã Tereza? Por favor. Amém. Aleluia. Hein? Uns confiam em carros e outros em... Mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tempos atrás, morreu aí um fulano que ele era conhecido como... Jesus. Esqueci o nome que ele tinha. Ele fazia a criptografia dos mortos. Não vou falar o nome dele, não.
mas ele fazia essa criptografia, né? E dizia que recebia a mensagem do além, baixava a mão assim, escrevia. Enfim, né? E segundo as pessoas que viram os transcritos dele, diz que ele até escrevia com a mesma letra do falecido. Né? O mesmo jeito de escrever, se a pessoa escrevia com a mão direita, escrevia com a mão direita, se era com a mão esquerda, dizendo que era o próprio que ele estava escrevendo. Ô irmãos, a Bíblia fala que tem um abismo muito grande entre aqueles que já partiram e entre aqueles que estão aqui na terra. Quem está aqui não pode passar para lá. E quem está lá não pode passar para cá. É uma parábola que Cristo conta, né? Sobre tais condição. E aí vemos que questões como o de Saul como sendo servo de Deus, ele não podia depositar a sua confiança nessa cartomante, nessa necromante, né? Nessa feiticeira, que com certeza deveria ter uma fama aí, igual desse homem aí, né? Que consultava os mortos e tal, e acontecia, e era mesmo o falecido que voltava. Enfim, ele queria consultar Samuel, e Samuel já havia falecido. Ei, não é fácil. E isso, quando nós entendermos que nós não estamos imunes a errar. Salomão era um servo de Deus. Salomão conhecia a lei de Deus. Salomão com certeza tinha amizades com o sacerdote, tinha boas companhias, mas só que ele simplesmente se desviou e infelizmente colocou os pés pelas mãos, né? E acabou aí tendo um grande pesar diante daquilo que ele cometeu. E vemos que mediante a todos esses erros que Saul cometeu, muitas das vezes nós aqui também estamos sujeitos com pequenas coisas. Se eu entrei por ali, eu não posso sair por aqui não, tem que sair por ali mesmo. Ah não, peraí, vou desvirar o chinelo porque o chinelo virado faz mal. Alguém já viu isso aí? Dá coisas. Dá agonia, né, varão? Mas é o que eu estou dizendo. Às vezes, o negócio está impregnado na cultura, né? De anos e anos e anos e anos e anos e anos. E ainda coisas simples, nós não damos então a total atenção. Mas o negócio é sério. Ah, passar debaixo da escada? Não, deixa eu rodear aqui, porque esse troço aí... Se vê o gato preto, se brincar, né? A pessoa até... risca uma mão, como diz o irmão, né? Então, são questões que nós não podemos ficar atrelados a ela. Se creem assim, creem para lá. Para cá é Jesus de Nazaré. É o Senhor que nos salva, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos mostra, aleluia. E nós não podemos fazer como Saul fez, nós não podemos fazer como alguns que por aí, na hora de sair de casa, não sai sem consultar o signo. Vamos ver qual é a minha cor de hoje. Vamos ver qual é o meu número de hoje, número da sorte. Se eu estou solteiro, será que hoje é um bom dia para arrumar um namorado? Não é assim, irmão? Tem gente que não sai de casa sem consultar. Por quê? Não, porque dá sorte. Irmão, a nossa sorte é Cristo, aleluia. E fora dele não há outro. Amém? Glória a Jesus. Tópico 2. O pecado da idolatria proveniente das crenças. E aí? Aí nós vamos ver um perigo muito grande. O primeiro mandamento qual é? O primeiro dos 10 mandamentos é: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de esculturas, nem semelhança alguma do que há em cima no céu,
nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem as servirás. É o primeiro mandamento, tá? Deuteronômio capítulo 5, capítulo 5, 6 a 10. Sua natureza, cujo teor demanda 5 versículos, é muito séria para aqueles que não levam Deus a sério. Primeiro, trata-se de um interdito colocado em primeira mão no texto. No início, o Senhor lembra a seu povo que foi Ele quem os tirou da escravidão do Egito, que seria uma grande desfeita, ingratidão e deslealdade esquecerem disto. Ainda que o tempo passe e os séculos se sucedam, e prestar honras e homenagens a deuses que não fizeram nada por ele, o povo, né? Então vamos ver aqui a questão que deriva esse pecado de crenças, né? Que primeiro, o Senhor foi bem categórico, o Senhor foi bem firme, o Senhor foi bem direto em dizer que não terá outros deuses, que não farás para ti outras imagens de esculturas, nem semelhança alguma no que há no céu, na terra, debaixo da terra, nas águas debaixo da terra, não pode. Nem te encurvarás perante elas, e nem as servirás. Se encurvar para aquele monte de escultura já é uma coisa sem nexo, imagine servir aquilo, né? É a mesma coisa que eu pegar um pedestal desse aqui, né? Colocar aqui e dizer que agora, opa, isso aqui é o meu Deus. É a mesma coisa. Aí, além de eu me encurvar dizendo que é o meu Deus, ainda vou servir ao meu Deus. E o que é isso? Aí você vai entrar para um outro nível. O que quer dizer? Se eu vou servir a este Deus, quer dizer que este Deus aqui tem vontade, sim ou não? Se eu sou servo dele, então ele tem vontade para me servi-lo. O que eu vou fazer? Eu vou começar a inventar o que ele quer. Aí a pessoa já está o quê? Já está epinel. É o perigo da idolatria. Para receber, né? Irmãos, o que eu penso sobre isso? É uma questão minha. Eu posso até trazer um estudo sobre isso numa situação posterior. Mas, na minha opinião, apenas de 2 maneiras podemos alcançar algo espiritualmente. Ou da parte de Deus, ou da parte do inimigo. De 2 maneiras. Quando a pessoa está na ignorância, Deus, por sua misericórdia, pode abençoá-la. Sim, misericórdia pode alcançar essa pessoa. Mesmo ela servindo a outros deuses, não sendo fiel a Deus, mas o Senhor é misericordioso. Deus é misericordioso. Diz a palavra que aquela mulher do fluxo de sangue, ela tocou em Jesus. Jesus, ele não outorgou uma palavra de cura sobre ela. Não. A fé daquela mulher retirou de Jesus unção. Não foi a vontade de Deus, foi a fé daquela mulher. Então eu entendo dessa maneira, que algumas pessoas, mesmo em outras igrejas que às vezes estão aí servindo a outros deuses, né, de outra maneira indireta, a fé da pessoa pega de Deus tais coisas. Está salva? Não está salva, mas recebeu a graça de Deus.
E também existe a possibilidade de o inimigo, né? Ele tem poder sim ou não? Tem. Ele não tem todo o poder, mas ele tem poder. Ele acaba fazendo com que, opa, eu estou aqui, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu estou ganhando isso, estou recebendo aquilo. O inimigo está promovendo para que aquela pessoa permaneça no engano, no erro, né? Ainda que a vontade de Deus seja que ela se salve. Então, nós temos que ter discernimento. É o que eu penso sobre isso, tá? E nós podemos futuramente trazer um estudo em relação a isso e entender que é uma situação muito complexa. Quando a pessoa chega de uma igreja, né, que não seja protestante, que não seja evangélica, às vezes vem lá do candomblé, vem lá da Ubanda e diz que recebeu isso, recebeu aquilo outro, que foi visitado. Opa, calma lá. Calma lá. Nós temos que ter discernimento de quem é que está visitando essa pessoa. Temos que ter discernimento de quem é que está abençoando essa pessoa, né? Certa vez, uma irmã de uma igreja, ela se retirou da igreja. Ela decidiu ficar em casa. E aí o pastor sentiu a falta dela e foi visitá-la e perguntar o que foi que aconteceu e tal. E aí o pastor chegou na casa dela, a irmã recebeu o pastor e tudo mais. E aí o pastor disse: irmã, a senhora sumiu, o que aconteceu? Aí a irmã falou: não, pastor, é que agora eu recebo a visita de um anjo e tal. Ele vem aqui, me ensina, ele vem aqui, ora por mim e tal. O pastor: mas irmã, anjo? Sim, pastor, o anjo vem aqui, me aconselha e eu estou sendo abençoada demais, eu me sinto uma paz, uma alegria, um renovo na minha vida, nunca tive melhor. Aí o pastor, direcionado por Deus, falou: irmã, ela me faz um favor? Sim, pastor. Quando a próxima vez que o anjo vier visitar, a irmã pergunta para ele sobre o sangue de Jesus. A irmã pergunta para ele se Jesus veio em espírito ou se ele vem em carne. E aí eu vim aqui e a minha irmã me responde. Quer que ele respondeu para a senhora? Tá bom. Chegou o dia, a irmã recebeu a visita do anjo. Assim como dito. E a irmã perguntou para aquele anjo: me fala um pouquinho sobre o sangue de Jesus. Irmãos, diz a irmã que naquele momento, aquele anjo se transformou num capeta, de tal forma que estrondou a casa dela e se esfumaçou. Na mesma hora, a irmã não teve que esperar o pastor vir na casa dela visitar, não. Ela foi na casa do pastor na hora, chorando, pois o que ela pensava que era a visita de Deus era a visita do inimigo na casa dela. Então tem que ter discernimento. Muito sério isso aí. Nós temos que entender o que está acontecendo. Tópico 2.2. Deus não negocia nossa fidelidade. Ele exige. Aí pega, hein? Alguém mais pode ler? Irmão Lindomar? Carregando, varão? Irmã Sara? O importante é ler, irmã.
diz que a gratidão, diz que a gratidão é o princípio de todas as dádivas. Se você tem alguma qualidade, se você tem algum querer, algum bem querer, a gratidão é a primeira delas. Porque o coisa feia é uma pessoa ingrata, né? Então, por que Deus exige a nossa fidelidade? E o que eu quero tratar com os irmãos é Ezequiel capítulo 14, versículo 9. Ah, ah, Deuteronômio 9, né? 5, 9. Por favor, pode ler, varão, por favor? Deuteronômio 5, 9. É isso mesmo. E visita a maldade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, a pessoa aborrece a Deus, odeia a Deus. E isso traz, é claro, o peso da infidelidade. E isso o Senhor, ele fala assim, não, peraí, se eu te der isso, você é fiel a mim? Não, Deus não faz essa proposta. Você faz isso para mim e eu vou ser fiel a você e você é fiel a mim. Não, não é. Deus não negocia a questão de fidelidade. Ou você é fiel a Deus por vontade, por voluntariedade, por amor a Deus, ou você simplesmente não é fiel a Deus, é infiel, né? Então, é uma questão que não se negocia, é a questão da fidelidade para com Deus. Ou é fiel ou é infiel. E se você, porventura, é fiel a Deus, deve ser por amor a Deus, por graça a Deus. E é claro, aquilo que já se referiu, por gratidão ao Senhor. Amém? 2.3, irmão Cícero, as penalidades contra os idólatras. Isso. Sumárias.
Amém? Então vemos que existe realmente um perigo muito grande nas penalidades sobre a idolatria. E uma das situações que mais me chama a atenção, e aqui eu quero aqui alertar os irmãos, e que o professor ele não fez questão de abordar, é que o pecado de idolatria é o mesmo pecado de prostituição. É o mesmo pecado. Por quê? Quando nós falamos de idolatria, nós falamos de traição. Traição de quem? Traição de Deus? A Deus. Muito bem. Então, a traição é de quem? Nossa. Porque na questão do casamento místico, nós somos quem? O noivo ou a noiva? A igreja é como uma noiva. E quando nós praticamos a idolatria, nós estamos procurando um outro relacionamento. E quando nós procuramos um outro relacionamento, nós estamos traindo nosso compromisso para com Deus. E a Bíblia fala que este comportamento de traição é o mesmo pecado de prostituição. A prostituição não é a venda do corpo, né, ganhar dinheiro com o corpo, né? Hoje é tido como isso, mas biblicamente é você simplesmente romper o seu matrimônio, no caso que já há um compromisso entre a noiva e o noivo, já há um acordo nupcial, já há um acordo matrimonial. Tal data nós iremos nos casar, já tem um assinado o contrato. E aí nós vemos que nesse caso, a traição nos dá, infelizmente, a quem trai, no caso, né, ao Senhor, a mesma condição do pecado de prostituição. E, segundo alguns teólogos por aí, está aí numa situação dos pecados mais pesados da Bíblia, né? Que o pecado de prostituição abrange vários outros pecados. Tá? Como mentira, engano, lascívia, a própria fornicação, né? Abrange também a mentira, enfim, vários pecados dentro de um só. Tá? Eu menti, então você é um mentiroso. Agora, se você me prostituir, aí você abraçou, foi tudo. Né? E aí, se existem vários níveis de céus, para os mais santos, né? Quanto mais santo, mais alto vai habitar. Assim também existem vários níveis de inferno, que quanto mais pecador, mais vai sofrer lá embaixo. Né? E isso é uma situação mais para frente para nós analisarmos. E dentro disso que nós estamos vivendo aqui, sobre as penalidades, diz a Bíblia que o Senhor visita até a 4ª geração. Olha só, mas não que a maldição do pai acompanhe o filho. Não é isso. Que é aquela maldição que o pai pecou, vai acompanhar o filho até a 4ª geração. Mas sim, as consequências de uma geração pecaminosa, as consequências de uma geração que esqueceu de Deus, infelizmente, se a próxima geração, por exemplo, se eu pecar e o meu filho se converter, meu filho não vai levar sobre ele o meu pecado, não. Deus vai abençoá-lo. Mas por um acaso, se meu filho não se converter, o meu pecado vai estender sobre ele e sobre os filhos dele, se o filho dele não se converter. E assim vai sucessivamente a geração daquilo que eu pequei. Né? Ezequiel. É uma situação que nós temos que ter cuidado. E nós temos conhecimento, nós temos que andar no caminho estreito, para que possamos abençoar nossas gerações. Amém? E é claro, para fecharmos aqui, Deus recompensa seu povo pela fidelidade. Né? Deus não negocia a fidelidade, não negocia, mas para aqueles que são fiéis ao Senhor, Deus tem uma recompensa. Glória a Jesus. Né? Tópico 3.1, as bênçãos abundantes para recompensar a fidelidade. Meu bem, lê por favor.
Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, Deus é misericordioso demais, né? Já pensou se fosse 1000 gerações que o Senhor visitasse a maldade? Já pensou? Mas o Senhor visita até a 4ª. Mas a bênção, se eu for fiel ao Senhor, eu conheço até o tataravô, tataraneto. Depois disso é o quê? Captaneto, peteraneto, não sei o que lá. A 1000ª geração, então nem se fala o que é, né? Mas por eu ser fiel, por minha vida estar diante da fidelidade para com o Senhor, a minha postura pode abençoar a 1000ª geração da minha linhagem, né? Olha só que interessante. Então, vale a pena ser fiel ao Senhor. Amém? Irmã Tereza, ela pode ler o 3.2, irmã Tereza? Isso. Uhum. A fé pressupõe desafio de que crer no que não se vê, pois para crer for preciso ver, isso não é fé. E em verdade, né? Em fé e em verdade, João 4, versículo 24. Então, a fé em Deus fortalece a nossa lealdade a Ele. E aí, é um dos benefícios de andarmos fielmente para com o Senhor. Quando nós temos a fidelidade com o Senhor intacta, quando nós temos a fidelidade para com o Senhor prorrogada diante de uma situação tão adversa, nós teremos um laço mais estreitado. Nós teremos uma relação mais próxima, nós teremos uma comunhão mais íntima, né? E isso é benefício para aqueles que estão procurando andar em fidelidade para com Deus. E é claro que isso vai gerar em nós um acréscimo de fé, um aumentar de fé. E isso para nós é importante, porque mais do que nunca, como povo de Deus, o mundo está cada vez mais materializado. Você vale o que você tem, não é que você é. Você vai crescer na medida que você já possui. Então, é muito difícil você viver num mundo desse apenas por vista. Não, nós temos que ter um lado espiritual que venha conduzir o nosso espírito para mais próximo de Deus. E isso só vai ser possível com fidelidade para com o Senhor e leitura bíblica. Por quê? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Amém? A fé dispensa imagens e formas idolátricas. A atitude dos israelitas que fizeram o bezerro de ouro e o adoraram aos pés do Monte Sinai foi uma tentativa de fazer uma homenagem a Yahvé. Olha só, né? Uma homenagem a Yahvé. De maneira mais errada. Da maneira mais errada. O bezerro, um touro novo, né? Simbolizava poder e força na época. Mas a ordem expressa dele, de Deus, foi que não fizessem para si nenhuma imagem de escultura. A religião revelada no Sinai é enfaticamente anti-imagem,
Moisés advertiu ao povo, Deuteronômio 4,12, que a revelação de Deus a eles proporcionada não dava vazão a formas, para que não viessem a corromper-se com imagens esculpidas de coisas vãs. Aleluia! Então, nós aqui entendemos que, mais do que nunca, a questão da idolatria está totalmente fora do propósito de Deus, porque os povos que já estavam em Canaã eram povos idólatras. Deus chamou Abraão de um povo idólatra. Inclusive, até a história fala de que a família de Abraão era uma família de não só idólatras, mas era uma família que comercializava esculturas de ídolos, né? Era o comércio deles, inclusive, né? Ganhava muito dinheiro para ter as estatuazinhas lá e vendia. Então Abraão saiu da família dessa, ouviu a voz de Deus e foi abençoado, né? Então nós vemos que Deus não queria se comparar a tais deuses. Por quê? Se o Senhor se comparasse a uma estátua, né? Se Deus se comparasse a uma pessoa que pudesse ser pega, qualquer um poderia compará-lo com qualquer coisa. Qualquer um poderia compará-lo com qualquer outra estátua, né? Ou outro poste ídolo. Você tem o seu e eu também tenho o meu. É igual, é parecido, mas não. O Deus de Israel é um Deus que ninguém sabe a face. O Deus de Israel é um Deus que ninguém sabe o tamanho dele. O Deus de Israel é um Deus que ninguém pode medi-lo. É de ouro, é de prata? Não. O que nós sabemos é que ele falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É o que nós temos de parâmetro para definir quem é Deus. Mas, contudo, Deus não é matéria. Nós somos imagem e semelhança de Deus, mas nós não temos a materialidade, não temos a consistência, não temos a essência de Deus. Amém? E por isso o Senhor, ele resolveu não se equiparar ou se comparar, ou até mesmo atender, né, a petição do povo que pedia que houvesse um Deus como os deuses dos cananeus, dos jebuseus, dos girgazeus, um Deus que pudessem carregar, um Deus que pudessem ver, um Deus que fosse bonito, um Deus que fosse majestoso, um Deus que pudesse ser adorado. O nosso Deus, ele é adorado, mas só que é por fé, por entendimento, por razão, por amor. Um Deus que é adorado por voluntariedade, por sabedoria. E entendemos que razão está ligada à fé. Se você adora a Deus por fé, é porque a sua razão está em dia. Amém? Concluindo e finalizando, a crença, fé, não é dirigida somente a Deus. Tem como desdobramento a idolatria, sendo este considerado o mais assintoso de todos os pecados, porque representa um grito de rebelião contra Deus e uma ilusão que leva o homem a perder seu tempo na busca para quem o salve da condenação eterna. A idolatria inibe e aniquila a fé em Deus e no seu plano de salvação por Jesus Cristo. Sem esse modelo de fé, o homem ignora a viva esperança, iludindo-se com o brilho de pedras falsas. Como diz um velho ditado, nem tudo que reluz é ouro. Tem pedra aí que é só engano, né? E a questão da idolatria é uma delas. Amém? Deus abençoe a todos que vieram. Sim, irmão Lindomar.
Atrás da porta tem uma ferradura. Ué. Não coloca. Se você for varrer a casa, não pode passar vassoura nos pés. Ué. De trás das portas, tem uns cristalzinhos de trás das portas, para trazer luminosidade. Enfim, são muitas crençazinhas. Vindo da onde? Da cultura do Nordeste, da cultura ali do Norte, do Sul. Coisas que do Brasil está cheio. E a gente pensa que não é nada. São coisas pequenininhas, mas que vai atrapalhando de receber a bênção. Árvore de Natal. Aquilo lá chama-se. Como é que é o nome, ô Alana? Alana? Aquele negócio que eu te mostrei lá na escola dominical faz um mês, ô Lucas. Mensageiro, exatamente. É mensageiro. É um costume mandala, tá? Inca. Que traz o quê? Espiritualmente mensagem. Irmão, na Bíblia quem é o mensageiro? Anjo. Anjo, do original, quer dizer mensageiro. Se quem te trouxer a mensagem não for o anjo, irmão, não é de Deus. Tá certo? Muito cuidado. E aí, irmão Sérgio, eu vou trazer um estudo especial sobre Natal. Luzinha de Natal, árvore de Natal, guirlanda na porta, luzinha piscando, Papai Noel, rena, presente, tudo isso tem um simbolismo. O nosso Natal é quem? É Cristo. Se nós temos que considerar o Natal, é para comemorar o aniversariante, sim ou não? E o aniversariante é quem? Não é Papai Noel, não. Amém? Vamos colocar de pé. Deus abençoe a todos. E vamos orar ao Senhor para que Deus venha abençoar. Nessa oração, eu peço que lembre os irmãos, pedem o nome da minha mãe. Vamos orar. Aqui que é o neto. Passando